Imagina que eu pego essa bola de beisebol e jogo contra a parede. E nessa parede tem dois buracos. Você sempre vai ver essa bola ou passar pelo buraco da esquerda ou pelo buraco da direita. Tu nunca vai ver essa bola passar ao mesmo tempo pelos dois buracos. Agora, a minha voz, com certeza, está passando por esses dois espaços. Quem está do outro lado da parede vai ouvir a voz passando pelos dois ao mesmo tempo. Isso é o que diferencia partículas de ondas. Partículas estão bem localizadas no espaço e têm uma trajetória bem definida. Ondas não, elas estão distribuídas pelo espaço e não têm uma trajetória muito bem delimitada. No nosso mundo macroscópico, essas definições funcionam muito bem. Mas no início do século XX, os físicos descobriram que no mundo quântico a realidade era muito diferente. E não é nada parecido com o que a gente está acostumado. Meu nome é Nathan Lima, esse é o Reflexões Quânticas e o vídeo de hoje é sobre o fóton e o conceito de dualidade onda-partícula. Ao longo do desenvolvimento da física, o conceito de partícula foi muito importante. A gente chama de partícula um corpo quando as dimensões dele são irrelevantes em relação à trajetória. Então, se eu tenho uma pedrinha se movendo no espaço, ou mesmo essa bola, como eu comentei no início do vídeo, a gente pode considerar isso uma partícula. Eu atribuo a posição dessa partícula a um ponto bem específico do espaço. Isso permite que a gente descreva uma trajetória. Então, seria basicamente como se a gente imaginasse uma linha ao longo do espaço, descrevendo justamente por onde essa partícula se move. O estudo de ondas, por outro lado, é bastante diferente. Uma onda, imagina, por exemplo, uma onda do mar antes dela arrebentar, aquela oscilação que a gente vê na altura da água. Ela não tem um ponto, uma linha específica que determine a trajetória, o movimento dessa onda. Ela está se espalhando pelo espaço por mais de um ponto desse espaço. Ela está totalmente aberta, chegando na beira da praia. Então ela não tem uma trajetória bem definida, ela não tem um ponto bem definido no espaço, e isso permite que a onda sofra uma série de fenômenos que uma partícula não pode sofrer. Por exemplo, quando a gente tem uma barreira com duas fendas, a onda vai passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Isso vai dar origem ao conceito de interferência, porque agora cada fenda pode ser considerada uma fonte de ondas. Então tu vai ter duas ondas se formando depois da fenda, e essas ondas se sobrepõem. Então quando eu tenho duas ondas chegando juntas, a gente acaba somando essas ondas. Isso significa que quando a onda ela sempre tem um máximo e um mínimo. Então se eu tenho duas ondas que chegam alinhadas, os máximos juntos e os mínimos juntos, a gente tem uma interferência construtiva, essas amplitudes acabam se somando. Por outro lado, se isso chega o que a gente chama fora de fase, que é um máximo alinhado com o mínimo e vice-versa, acontece uma interferência destrutiva e aí tu acaba perdendo essa amplitude da onda. Isso não acontece com partículas, então isso é um fenômeno tipicamente ondulatório. Entendida essa diferença, que é fundamental, que é uma diferença sobre como a realidade funciona, a gente pode entender que existem sistemas que são corpusculares, feitos por partículas, e tem sistemas ondulatórios. É uma distinção sobre como a realidade está organizada. Uma pergunta que foi super importante na história da física é o que é a luz? Qual é a natureza da luz? Será que isso que está chegando aqui até meus olhos é uma onda ou é uma partícula? Uma forma bastante tradicional de tentar resolver o problema é tentar analisar se a luz sofre interferência. Se eu produzo um determinado experimento, como esse de dupla fenda, em que a luz passa e acaba interferindo, é um sinal bastante forte de que a luz é uma onda. Por outro lado, se não houvesse interferência, a gente teria uma indicação, uma corroboração empírica de que a luz é feita por partículas. Essa é uma disputa que se travou por séculos, na verdade. Diferentes experimentos tentaram apontar uma forma, uma natureza possível para a luz ou a outra natureza. Existem vários experimentos, o da dupla fenda é um deles, mas eu queria comentar um experimento clássico que é muito importante para nós, que é o interferômetro de Mach-Zehnder. Interferômetros, de uma forma geral, são muito importantes na física, porque eles justamente são um aparato experimental, um arranjo experimental, que permite analisar efeitos de interferência. O interferômetro de Mach-Zehnder funciona assim.
Essa imagem que vocês estão vendo é uma representação do interferômetro de Mach-Zehnder. É um software desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Ensino de Física sob a perspectiva sociocultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar aqui um link para quem quiser fazer um download, é um software gratuito. E aqui vocês encontram os principais componentes que compõem o Mach-Zehnder. Então, a gente pode ativar ele no regime clássico, então a gente ainda não está falando de quantização, como se eu tivesse uma fonte de laser aqui. Eu tenho, então, o primeiro semiespelho, esse semiespelho, da forma como ele está organizado, 50% da intensidade luminosa passa e o outro 50% é refletido. A gente tem, então, dois espelhos que vão refletir a luz em direção a um novo semiespelho, que faz o mesmo processo. Transmite metade da intensidade da luz que chega até ele e reflete a outra metade. E aqui eu tenho dois anteparos, onde, então, essa luz que está sendo dividida pode chegar. Por que esse experimento ele é importante? Se a gente olhar para os anteparos, eu vou dar um zoom aqui, a gente vai perceber que nesse primeiro anteparo, aqui a gente tem uma franja luminosa bem no centro da imagem. Então, no centro, eu tenho a luz chegando. No outro anteparo, bem no centro, vocês podem reparar, eu não tenho luz. Está branca essa parte aqui do anteparo. Então, se a gente olhar só para o centro da figura, a gente vê que no anteparo está chegando luz, bem no centro, e no outro anteparo não está chegando. Como a gente explica isso no regime clássico? A gente entende que a luz é feita por ondas, e ondas podem se sobrepor de forma construtiva, quando máximos e mínimos estão alinhados, ou de forma destrutiva, quando o máximo está alinhado com o mínimo, e vice-versa. Nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte: toda vez que a luz é refletida, ela sofre uma mudança de fase, como se ela se deslocasse em 1/4 do comprimento de onda. Isso é causado pelos divisores, pelos dois semiespelhos. A gente vai considerar que os espelhos também fazem a mesma alteração na fase, porque os espelhos não afetam essa conta, o que importa é as divisões do semiespelho. Então, o que acontece? A luz que vem e passa pelo primeiro semiespelho, ela não sofre mudança de fase, porque foi transmitida. Então, ela reflete nesse primeiro semiespelho, e quando chega aqui na segunda tela, ela só foi refletida uma vez. Então, ela está com 1/4 de comprimento de onda alterado. Por outro lado, a luz que vem pela segunda trajetória, ela é refletida uma vez, 2 vezes e 3 vezes aqui para chegar nesse anteparo. Então, existe uma diferença de fase de comprimento de onda sobre 2, ou lambda sobre 2, que é metade do comprimento de onda. Isso faz com que se tenha uma interferência destrutiva, porque eu tenho o máximo alinhado a um mínimo. Então, aqui no centro dessa tela não está chegando luz porque eu tenho interferência destrutiva, causada pela interferência do feixe que é transmitido e pelo feixe que é refletido nesse primeiro semiespelho. O que acontece no segundo anteparo? Pelo feixe que vem e é transmitido, aqui ele é refletido uma vez nesse espelho e depois ele é refletido aqui de novo. Então sofre 2 reflexões. Fica com metade do comprimento de onda em defasagem em relação à origem. Por outro lado, o feixe que vem pelo outro caminho, ele é refletido uma vez, 2 vezes, e é transmitido direto. Então ele é refletido a mesma quantidade de vezes. Fica também com lambda sobre 2 em relação ao comprimento de onda inicial. Então, em termos de diferença de fase, o feixe que vem pelos 2 caminhos aqui chegam em fase, com a mesma fase. E, portanto, sofre uma interferência construtiva. Então, o interferômetro de Mach-Zehnder ele é muito importante porque ele é um dos experimentos que apontam a natureza ondulatória da luz. É porque a luz é uma onda, portanto tem máximos e mínimos, porque ela muda de fase nas suas reflexões, que a gente observa esse resultado experimental. Uma franja luminosa aqui central, típica de interferência construtiva, e do outro lado a ausência de luz nessa parte central, que é típica de interferência destrutiva.
O fato, então, de toda a luz chegar em um aparato ou em um só detector é um indicativo muito forte de que a luz está sofrendo interferência e, portanto, ela é uma onda, portanto, não é composta ou não é feita de partículas. Isso gera, então, um certo entendimento na física sobre a natureza da luz e, posteriormente, com o desenvolvimento do que a gente chama teoria eletromagnética, que fala justamente dos campos elétrico e magnético, se monta o que a gente chama de equações de Maxwell. São basicamente uma síntese matemática que explica o comportamento dos fenômenos eletromagnéticos. A partir das equações de Maxwell, a gente consegue desenvolver, consegue tirar uma nova equação, que é uma equação de onda tipicamente ondulatória, que descreve fenômenos ondulatórios, cuja velocidade dessa onda eletromagnética é exatamente a velocidade da luz. Com esse entendimento de que a luz sofre interferência e de que das equações de Maxwell a gente tira uma equação de onda com velocidade da luz, se forma na física um entendimento muito claro, muito forte de que a luz é uma onda eletromagnética. Então, no final do século XIX, início do século XX, as evidências experimentais e teóricas apontam para o entendimento de que a luz é uma radiação ondulatória, é uma radiação eletromagnética. E aí vem um fato histórico bastante curioso. No final do século XIX, Berlim estava passando por um processo de urbanização e, portanto, de iluminação das cidades. Um problema bastante importante da época, tecnológico, era saber como se fazer a iluminação da cidade da melhor forma possível, da forma mais barata. E por isso se estudava a eficiência de diferentes formas de produzir essa iluminação. Então, buscando saber quanto de radiação estava sendo emitido por uma certa fonte, começam os estudos sobre a emissão de radiação eletromagnética e depois isso vai ser chamado então de estudos da radiação do corpo negro. Um corpo negro nada mais é do que um corpo que absorve toda a radiação que chega nele. Então não existe reflexão, por isso que ele é chamado de corpo negro. Ele absorve a radiação e acaba reemitindo ela. Quando se forma esse primeiro estudo sobre a radiação de corpo negro, com essa finalidade bastante prática de iluminar a cidade de Berlim, os físicos conseguem chegar a uma conclusão matemática sobre como se dá o fluxo de radiação. Ou seja, quanto de energia por unidade de área, por unidade de tempo está sendo emitido por uma certa fonte aquecida de radiação. O que eles não conseguiam descrever na época, entretanto, por que determinadas frequências saíam com mais intensidade e outras frequências saíam com menor intensidade. Isso é o que a gente chama de espectro. Saber quanto de intensidade luminosa sai por cada comprimento de onda. O valor total da energia que saía se sabia calcular, mas como se dava essa distribuição por cada comprimento de onda, isso era algo que as teorias da época não conseguiam desenvolver. Nesse momento surge, no final do século XIX, vários modelos de emissão de radiação do corpo negro. Talvez um dos mais importantes da época era o chamado modelo de Wien. Wien se baseia em estudos de Maxwell sobre distribuição de velocidades em gases e tenta produzir uma fórmula, tenta produzir uma equação que descreva a radiação de corpo negro. Na época, isso bate muito bem com os resultados experimentais. O Planck chega a defender depois uma nova derivação teórica apontando a correção da expressão de Wien. Qual que é o problema disso? Logo adiante, o Rayleigh se dá conta de que essa expressão não está de acordo com a física clássica. Se a gente parte da teoria eletromagnética e da termodinâmica, a equação que deveria descrever a expressão da radiação de corpo negro não é o modelo de Wien, mas é uma nova expressão que é extremamente problemática, porque ela conduziria a um valor infinito de energia. E isso não faz sentido nenhum. A gente sabe que tem uma certa quantidade finita de energia que está chegando. Isso depois é derivado novamente por um outro físico chamado Jeans, e até hoje a gente chama essa expressão de equação de Rayleigh-Jeans. E ela mostra que, a partir das premissas da física clássica, não é possível chegar numa equação correta para o espectro de corpo negro. A primeira pessoa a resolver isso, a tentar de alguma maneira conciliar essas duas visões, foi o Planck.
Primeiro em 1900, depois em 1901. E basicamente o que o Planck faz é conjugar esses dois modelos, ele faz uma interpolação desses dois modelos, pelo menos é assim. Ele não diz exatamente o processo dele, mas é assim que alguns historiadores entendem, e chega na expressão correta para a radiação de corpo negro. No ano seguinte, 1901, ele faz um novo artigo em que ele mostra que dá para chegar nessa expressão considerando que as energias dos átomos, das partículas internas da matéria, é quantizada. Ou seja, só certos valores de energia são possíveis dentro da matéria. Ele não fala absolutamente nada sobre a radiação. Então, para o Planck, dentro da matéria, os osciladores teriam certos valores de energia específico e a radiação poderia ter qualquer energia e se propagaria de forma contínua. Ou seja, o Planck ele não contesta, ele não desafia a noção de luz como onda e consegue descrever a radiação de corpo negro. A grande virada nessa discussão se dá em 1905. Em 1905, o físico talvez mais famoso de todos os tempos, que é o Albert Einstein, publica um artigo falando justamente sobre a natureza da radiação. Para entender esse artigo, é bem importante entender o que o Einstein vinha fazendo nos anos anteriores. O Einstein, no seu doutorado, estuda problemas de mecânica estatística. Ele começa a desenvolver certas equações, certos entendimentos sobre como a matéria se comporta no nível microscópico usando mecânica estatística que o Boltzmann já havia desenvolvido. Muitos dos resultados que o Einstein chega, por exemplo, são também obtidos por Gibbs, um físico americano, paralelamente. Então, depois de estudar o problema mecânico-estatístico para vários sistemas materiais, em 1905, Einstein estende esse seu programa de pesquisa para a radiação. E ele usa os métodos da mecânica estatística para descrever a radiação eletromagnética. E aí é o ponto extremamente importante para que a gente possa entender o que é o fóton. Em 1905, o Einstein propõe a noção de que a luz, a radiação eletromagnética, é composta por porções de energia que estão muito bem localizadas no espaço. Diferente do Planck, ele não diz que é só a absorção que se dá de forma quantizada ou a emissão, é a propagação da luz. Ele passa a entender então o fóton como uma certa porção de energia bem localizada, o que é exatamente o que nós comentamos como sendo uma partícula. Então, em 1905, a visão do Einstein é uma visão puramente corpuscular. E aí alguém deve se perguntar, mas se a luz sofre interferência, como pode ela ser feita de partículas? E a explicação do Einstein é justamente uma explicação parecida com o que a gente fala da água. A água é composta por partículas, é composta por moléculas de água, mas o conjunto de moléculas se comporta como onda. Então, a visão do Einstein é uma visão corpuscular, a radiação é feita por quanta de energia, que é o plural de quantum, mas juntos, quando montam um conjunto de quanta, aí sim esse conjunto se comporta como uma onda. Isso é uma defesa que já aparece na introdução do artigo de 1905. Então, para o Einstein, se a luz só é uma onda nesse conjunto de partículas, significa que cada quantum, que depois, anos mais tarde, seria chamado de fóton, cada fóton não deveria interferir, porque o processo de interferência é uma característica da onda, que seria, portanto, característica desse conjunto de partículas. Ele defende isso até pelo menos 1909. Em 1909 ele faz uma nova discussão teórica e percebe, também usando mecânica estatística, que só a visão corpuscular não daria conta da explicação da natureza da luz. E aí ele imagina que cada fóton, ele não chamava de fóton ainda, mas cada fóton seria acompanhado por um campo contínuo. Então a luz deveria ter as duas coisas. Deveria ter um campo contínuo, que faria o papel da onda, e teria que ter o papel corpuscular feito pelo fóton. Isso faz com que em alguns anos subsequentes tenham vários estudos que apontem primeiro a visão corpuscular. Por exemplo, o efeito Compton é sempre mencionado como uma corroboração dessa visão corpuscular. O próprio Einstein explica o efeito fotoelétrico. E os livros didáticos hoje dizem que isso foi suficiente para a gente entender o que é o fóton, o que não está correto. Porque tanto o efeito fotoelétrico quanto o efeito Compton podem ser explicados
com um modelo de radiação ondulatória. Pouca gente sabe isso, os livros não mostram isso, mas o próprio Schrödinger, por exemplo, explica o efeito Compton usando uma descrição da luz como onda e não como partícula. Isso fez com que o conceito de fóton ficasse em suspensão por muitos anos. Embora a quântica tenha evoluído bastante sobre elétrons, prótons, nêutrons, sobre o fóton sempre pairou uma dúvida. Será que de fato a gente poderia falar dessa partícula de luz? E essa partícula de luz, o que ela é? Será que ela não interfere, como Einstein imaginava em 1905, ou sofreria algum tipo de interferência? Isso não está também na maioria dos livros didáticos, mas é só na década de 80. Portanto, aí praticamente 80 anos após o primeiro artigo do Einstein, que Alan Aspect e colaboradores conseguem montar um experimento que trazem dois resultados extremamente importantes. A primeira coisa que eles fazem é montar o interferômetro de Mach-Zehnder, mas só uma parte deles. Eles montam a fonte de luz, um semi-espelho e 2 detectores. Só isso, sem ter os outros espelhos e sem ter o outro semi-espelho. Por que eles fazem isso? Como a gente viu no caso do interferômetro clássico, quando a luz passa pelo semi-espelho, 50% da intensidade iria para um detector e 50% iria para o outro. Mas se o fóton é uma partícula, e a gente já viu que partículas não vão para 2 lugares no mesmo espaço, o fóton não poderia se dividir, ele deveria ser algo indivisível. Ao montar esse experimento, é uma maneira da gente saber se existem fótons ou não. O resultado que eles encontram é, toda vez que um detector percebe, dá um clique indicando que tem a existência de um fóton, o outro detector não detecta nada, ele não dá nenhum sinal. Quando o outro detector detecta, o primeiro também não faz nada. Ou seja, toda vez que um fóton vai por um lado, nada acontece no outro. O fóton nunca se divide, o que indica que de fato deve haver essa partícula indivisível chamada fóton. Esse é um resultado extremamente importante que está alinhado com a visão original do Einstein. Existe então esse elemento chamado fóton que é indivisível. Qual que é o segundo grande resultado? E isso é totalmente diferente do que a gente entende de como a realidade funciona. Eles montam então agora o interferômetro completo. Além do primeiro semi-espelho, se acrescenta 2 novos espelhos e mais um semi-espelho final e os 2 detectores. Se o fóton se comporta como partícula e, portanto, ele é indivisível, ele vai por um caminho ou vai por outro. Se ele está indo por um caminho ou por outro, não tem como existir interferência, porque a interferência acontece porque a luz se divide em 2 caminhos diferentes. Entretanto, quando se monta o arranjo completo de Mach-Zehnder e se lança um fóton por vez, um experimento monofotônico, ainda assim, lá no final, todos os fótons são detectados pelo mesmo detector, como se estivesse ocorrendo interferência. Ou seja, o fóton interfere consigo mesmo. Isso é totalmente surpreendente, porque nós temos uma mesma entidade física, o fóton, e ele é indivisível, portanto se comporta como partícula e interfere consigo mesmo, portanto se comporta como onda. Como é possível algo que é indivisível ainda assim tomar 2 rumos diferentes? Como é possível algo que interfere e que é algo, portanto, que precisa de 2 componentes que vêm de caminhos diferentes, ser algo indivisível? Essa ideia de que o mesmo ente, na mesma escala, apresenta 2 propriedades antagônicas é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. O professor Roberto Martins, no seu livro sobre a história da teoria quântica, ressalta que a noção original do Einstein era uma visão totalmente corpuscular, porque ele achava que o fóton em si era indivisível, se comportava sozinho como partícula e a visão ondulatória era macroscópica. Portanto, onda e partícula teriam escalas diferentes. O que a gente encontra em 86 é totalmente diferente. A mesma entidade, o mesmo partícula, o mesmo sistema físico é partícula e onda, dependendo do arranjo experimental. Se o arranjo permite que eu saiba a trajetória, como o primeiro caso com um semi-espelho,
não acontece nenhum efeito ondulatório. Por outro lado, quando o arranjo experimental permite que haja interferência, eu não consigo saber a trajetória do fóton. Então, na mecânica quântica, ou eu conheço a trajetória do fóton, e aí ele se comporta como partícula, ou eu perco as informações sobre trajetória e acabo vendo padrões de interferência, que é uma característica tipicamente ondulatória. É essas duas visões que são complementares. Ou a gente distingue o caminho do fóton, ou a gente vê um padrão de interferência. Então, alguns autores depois vão computar isso, vão matematizar isso como uma complementaridade entre distinguibilidade, ou seja, diferenciar os caminhos do fóton, ou visibilidade, poder ver esse padrão de interferência. Tudo isso para a mesma partícula. Isso é completamente diferente do que a gente tem na nossa realidade comum, porque seria como se aquela bola de beisebol pudesse, ao mesmo tempo, ser indivisível, mas também sofrer interferência com ela mesma. Isso é totalmente inesperado, é totalmente diferente do que a gente conhece, e é uma das características fundamentais da teoria quântica. Você gostou do vídeo? Tem interesse sobre a teoria quântica? Quer saber do que a teoria quântica realmente fala? Quais são as polêmicas, controvérsias, como ela se desenvolveu? Segue aqui o canal, segue a gente no Instagram também. Até a próxima!